Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Deus é bom o tempo todo, Deus é sempre bom. Não podemos perder de vista essa verdade, nem nos esquecermos do seu grande poder e das maravilhas que ele opera e tem operado desde sempre. Deus está presente em tudo que acontece. Deus, ele não está alheio aos acontecimentos nessa terra e a história passa pelas mãos de Deus. Ele é o Senhor da história e tudo o que acontece desde o início de todos os tempos há a intervenção direta do Criador, porque ele não permite que o caos se estabeleça, mantém a ordem e faz com que todas as coisas continuem fluindo segundo os teus planos e o teu querer. E por que eu sei disso? Porque a palavra de Deus me revela como tudo termina. E a palavra de Deus me revela ao longo da história quantas e quantas vezes que aquilo que foi profetizado se confirmou. Deus é soberano. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo aqui até o final desse vídeo, quando nós estaremos orando, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está ali no livro de Salmos 145, versículo 8. Salmos 145, versículo 8. Se você puder, tome a sua Bíblia comigo agora e vamos ler esse texto maravilhoso, cheio de riquezas e aprendizados para o nosso crescimento espiritual e para o nosso alinhamento com a vontade e o querer de Deus. Assim diz a palavra. Salmos 145, verso 8. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Deus é bom. Muitos conhecem Deus e reconhecem Deus pelo seu grande poder, por ter criado todas as coisas. Algumas filosofias ou algumas cosmovisões, elas entendem que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, mas ele está alheio, ele deixou as coisas para que elas acontecessem por si só e não interfere, não intervém em absolutamente nada. Outras cosmovisões, elas entendem que houve um Criador, mas não existe essa relação entre o homem e o seu Criador. Não existe essa troca, não existe essa relação direta de Deus com o seu Criador, não existe nada que vai levar o homem ao lugar da transcendência. Mas a fé cristã, ela ensina, mostra de capa a capa da Bíblia. A fé cristã mostra ao longo de toda a história da humanidade que sim, Deus é um Deus pessoal, que se revela aos seus escolhidos, aos seus filhos, aqueles que manifestam fé na direção de Deus. Deus intervém na história para que tudo aconteça segundo o seu querer. Mas existem algumas correntes filosóficas que vão dizer assim, se Deus é bom, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? A grande verdade é que não existe qualquer incompatibilidade pelo fato de Deus ser bom e existir coisas injustas e incorretas no mundo. Afinal de contas, Deus deu ao homem a capacidade de tomar decisões, Deus deu ao homem a razão, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a capacidade de decidir sobre muitas coisas. E quando o homem decide contra Deus, o homem se afasta de Deus e somente abominações acontecem. Quando Deus cria o homem e Deus dá ao homem razão e a capacidade de escolha, o próprio Deus criou uma possibilidade de ser rejeitado pelo homem. E é o que vem acontecendo ao longo de toda a história da humanidade. Nós vamos ter aqueles que sempre buscam a Deus, que querem se relacionar com o seu Criador, que reconhecem a existência de Deus em tudo aquilo que foi criado, reconhecem a existência de Deus nas suas manifestações naturais e sobrenaturais, e aqueles que querem
constantemente negar que existe um Deus criador e que tudo é uma obra do acaso. Nós vamos encontrar todas essas realidades, porque Deus deu ao homem a razão. Se assim não fosse, nós ou seríamos completamente afastados e alheios de Deus, sem qualquer interesse por Deus, ou nós seríamos completamente controlados por um Deus que usaria do ser humano como se fosse uma marionete, sem que o homem tivesse qualquer capacidade de decidir. Não, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele criou as coisas de uma forma extraordinária, nos deu a capacidade de decidir e de escolher, e ao mesmo tempo, ele é poderoso para não perder o controle sobre todas as coisas que acontecem. E o texto está dizendo para nós que Deus, ele é bondoso, compassivo, ele é tardio em se irar. Deus, ele tem uma paciência longa com o ser humano. Deus, ele manifesta o seu amor por nós em diversas formas, mas de fato, o centro da nossa palavra de hoje é reconhecermos que Deus é bom. A bondade de Deus tem nos alcançado diariamente. Nós, quando olhamos para a bondade de Deus, percebemos o quanto ele nos ama. É muito importante nós entendermos que nós não recebemos a bênção de Deus, nem a bondade de Deus, porque nós somos obedientes e justos. Não, é o contrário. Deus é que é bom para conosco, e por ele ser bom é que nós obedecemos. É porque ele é bom é que nós conseguimos, de alguma maneira, manifestar alguma justiça, e não o contrário. Nós não alcançamos a bondade de Deus por causa dos nossos atos de justiça, mas a bondade de Deus nos alcança, e por causa de nós sermos alcançados pela bondade de Deus, nós reconhecemos que precisamos fazer e viver atos de justiça na nossa vida. É sempre a partida de Deus e uma contrapartida muito pequena da parte nossa, como seres humanos. Mas, de fato, Deus é sempre bom. E o texto da palavra nos mostra que ele é bom para todas as pessoas e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Durante toda a existência de tudo que existe, que Deus criou, nós percebemos a manifestação da bondade de Deus. Nós estamos aqui nesse momento compartilhando a palavra de Deus porque ele foi bom e nos alcançou. Quantos e quantos milênios de existência do ser humano nessa terra, a Bíblia, a palavra de Deus, quantos milênios essa palavra foi escrita por homens em diversos lugares, países diferentes, línguas diferentes, épocas diferentes, e essa palavra toda, que se coincide de capa a capa, chega até nós hoje, depois de milênios, a mesma palavra, revelando Deus para nós de uma forma extraordinária. Isso só pode ser um ato da bondade e do favor de Deus para conosco. Quando eu reconheço a bondade de Deus, eu reconheço o quanto eu preciso e dependo de Deus. E por causa disso, eu vou obedecer a Deus. Deus não é bom porque eu obedeço. Eu obedeço porque Ele é bom. E Deus prova o seu amor e a sua bondade para conosco, pelo fato de estarmos aqui vivos. Ninguém que esteja em suas plenas faculdades mentais, em plena saúde, deseja morrer, deseja que a morte chegue até ele. Por quê? Porque viver é um dom que Deus nos deu. Quando nós viemos à existência, Deus soprou do seu fôlego de vida dentro de nós e nós passamos a ser criaturas viventes. Deus é bom. Por mais que alguém possa estar vivendo uma situação ruim e difícil na sua vida, se essa pessoa está em plena saúde mental, ela não deseja a morte, ela vai lutar pela vida. Quanto é gasto até hoje em planos, em estudos científicos, em projetos científicos, para que o homem possa viver mais, para que o homem possa ter mais tempo aqui nessa terra. Quanto é gasto nos hospitais, quantas pessoas hoje estão
colocando toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro para que possa viver um pouco mais, porque nós queremos viver. E nós queremos viver por quê? Porque Deus foi bom para conosco. Nós experimentamos da vida dele, experimentamos de viver, e viver é muito bom. E Deus é que nos dá a vida, porque Deus é sempre bom. Reconhecer a bondade de Deus nos faz reconhecer a nossa dependência dele, entender o quanto que nós precisamos estar com o Senhor, reconhecer quem ele é, porque de fato Deus, ele é bom para com todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas na sua bondade, mas eu e você podemos reagir diferente àquilo que chega até nós da parte de Deus. Podemos reagir com gratidão, podemos reagir com submissão, podemos agir com obediência a Deus por causa da sua bondade. Muitos acham que obedecer a Deus é algo penoso, difícil, que é uma obrigação, é um peso que é colocado sobre nós. Todas as pessoas que entendem que obedecer e servir a Deus é um peso e é difícil, é porque ainda não experimentaram realmente da bondade de Deus ou ainda não entenderam a bondade de Deus, porque quando eu reconheço o quanto Deus é bom, é um prazer estar com Ele, é uma alegria servir a esse Deus, é um deleite nos relacionarmos com Ele, é uma satisfação saber o quanto Ele nos ama e Ele quer intervir e falar conosco. Quando nós experimentamos e conhecemos a bondade de Deus, nós nos afastamos de tudo aquilo que desagrada a Deus e que destrói a nossa vida. Deus fala para que nós nos afastemos do pecado, porque o pecado nos destrói. Deus fala para que a gente o obedeça, porque obedecer a Deus vai nos trazer vida e vai nos dar felicidade realmente verdadeira. Tudo aquilo que afasta desse lugar é uma manifestação de desobediência a Deus, e o que vem por trás disso é consequências desastrosas. Mas Deus, Ele não nos traz a compreensão da obediência a Ele, porque Ele nos impõe a obediência. Não, isso é uma religião perversa e cruel, mas a nossa obediência a Deus, ela acontece porque nós reconhecemos, experimentamos e provamos da bondade, da fidelidade, do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Se hoje você ainda não entendeu isso, peça a Deus revelação, porque vai mudar toda a sua perspectiva em relação a Deus, de quem Ele é, do que Ele faz, por que Ele faz tudo o que Ele faz, porque Ele te escolheu, porque Ele te ama. É isso que nós precisamos entender. Deus é bom. Pai querido, muito obrigado pela tua bondade, fidelidade e misericórdia. Obrigado por essa palavra que o Senhor deixou para que nós pudéssemos acessá-los e receber diretamente essa palavra dia após dia. Obrigado, Senhor, porque essa palavra nos permite acessar o coração, o querer do Senhor. Obrigado pela tua bondade para conosco, ó Deus. Obrigado porque cada pessoa que está ouvindo essa mensagem aqui agora, neste momento, está recebendo a tua bondade. Que o Senhor traga revelação, entendimento, discernimento sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para que ela reconheça e prove da tua bondade. Tira, Senhor, todo o peso do coração daqueles que creem que para te obedecer é necessário carregar um fardo pesado, praticamente insuportável, para que elas encontrem o deleite em servir, em obedecer e estar com o Senhor, pelo simples fato de que o Senhor é bom e a tua fidelidade, misericórdia e graça duram para sempre. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder servir você através das nossas orações. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Deus quer levar essa mensagem para alguém hoje e você é esse precioso canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.